Boa noite, pessoal. Aguardando a chegada dos espectadores. Estamos aqui para a nossa última noite do evento virtual Clarice Lispector Diálogos, em homenagem ao centenário de Clarice Lispector. Nós tivemos 4 lives, essa será a última, né? Nós tivemos 3, essa será a última, a quarta. E hoje nós temos como convidada a professora Helenice, foi minha colega, como eu disse nas outras lives, de mestrado, e hoje ela está terminando o doutorado dela, lá na UFRJ, cujo tema é as maternidades em Clarice. Então ela vai, de certa mão, já fazer um ensaio do que ela vai apresentar da pesquisa dela com a gente aqui. Então eu queria primeiro agradecer a vocês, mais uma vez, por estarem aqui, agradecer os comentários, tanto na hora das lives, quanto no momento depois delas, que muita gente manda mensagem, diz o quanto gostou, curte, compartilha. Então, muito obrigada por isso. E dizer assim que vamos ter outras surpresas, tá? Não vão ser tão quanto essas agora, mas teremos outros momentos em que eu vou tentar trazer um pouquinho daquilo que eu estudo, as minhas colegas estudam para vocês, para a gente dividir conhecimento nesse momento que é tão complicado, que a gente está todo mundo em casa. Eu mudei um pouco o cenário, porque na live passada deu um probleminha de internet, mas eu acho que agora tá tudo ok pra gente, tá? Eu vou chamar a Helenice pra gente começar o nosso bate-papo. Só um instantinho. Boa noite, Helenice. Boa noite, cheguei. Quanto tempo, mulher, que saudade de ti. Muita saudade, Lici. Pois não é? A gente crente que ia dar certo esse ano, hein? Pra eu ir pra Sobral. Mas em outro momento vai dar certo. Por hora a gente aguarda passar tudo isso, ficar tudo bem. Que aí depois a gente se vê e matar a saudade presencial, só virtual. Ah, com certeza. Pronto, Vai dar certo. Vamos começar fazendo o seguinte, que eu fiz com todo mundo. Eu pedi para todo mundo falar um pouquinho sobre como foi o primeiro contato com Clarice. A primeira vez que leu, o que foi que achou, começou por onde? Eu li Clarice. É muito engraçada essa minha relação, assim, porque eu acho que eu li Clarice pela primeira vez no ensino médio, A Hora da Estrela. É porque eu tenho um problema sério de guardar certas coisas. Me impactou naquele momento, mas eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia fazer mestrado, doutorado em Clarice, não. Eu achei aquele tipo de escrita, assim, aquela sensibilidade de olhar, aquele olhar sensível para tudo. Mas foi naquele momento lá no ensino médio, acho que no primeiro ano, é a lembrança que eu tenho de ter lido Clarice pela primeira vez foi A Hora da Estrela. Eu também comecei pelo ensino médio, mas foi muito difícil, eu tomei um susto com aquilo ali, não gostei muito não. A gente fica assim, eu gostava muito de ler, por exemplo, o Machado, né? A Manu disse que tinha aquela relação com o Machado. Eu gostava muito de ler os livros do Machado e tudo. Com Clarice foi uma questão muito... Eu li, mas passou. Não chamou muito. Até chamou, mas veio me chamar mais a atenção quando já na faculdade de letras eu conheci a professora Vera no grupo de estudo que ela tinha, né, sobre as representações dos afetos femininos. E aí ali a Clarice me prendeu, porque
a Vera pediu para eu ler A Menor Mulher do Mundo e apresentar no grupo. Uhum. E a partir daquela leitura mais centrada foi que eu disse, é por aqui que eu vou ficar. Mais madura também, né? Porque já estava na faculdade, já tinha uma outra, né? Isso. Pronto. Mas foi nesse Eleni, fala um pouquinho. Já, que saudade. Ai, gente, não acredito. Entrando aí, tá o pessoal da UFC aqui, a Jaque. Beijo. A Luciana, Kesma, Sol, olha. Todo mundo colega desde a época do mestrado. Sim. Helenice, fala um pouquinho para mim agora então da tua pesquisa, como foi que como você chegou até agora na pesquisa as maternidades em Clarice, né? E como é que foi isso? Como é que está sendo construída essa pesquisa? Fala um pouquinho para mim. Pronto, essa questão da maternidade, primeiro começou, eu tive uma bolsa de CNPq com a professora Vera, que eu estudava as representações dos afetos femininos. E depois eu já emendei no mestrado estudando A Bela e a Fera. Também olhando essa questão do feminino e tal, né? Quando foi para o doutorado, eu estava mais inclinada a estudar a questão da infância na Clarice. Até porque o meu plano era fazer na UFC e fazer com a professora Fernanda. Só que aí eu ia dar esse enfoque à maternidade, mas olhando por essa perspectiva da criança, né? A mãe com relação e a relação da criança com a mãe. Quando eu tentei o doutorado para o UFRJ, com o tempo, foi que tudo se desconstruiu e tudo. E aí eu cheguei nessa questão das maternidades, né? Por que eu uso o plural? Porque estudando mais, com um olhar mais técnico, assim, não sei nem se técnico. Porque, Clarice, toda vez que a gente lê, às vezes eu fico assim, gente, eu já li esse texto várias vezes, eu não tinha me atentado para isso que está aqui tão explícito, tão na nossa cara. E aí, lendo e relendo, várias vezes e construindo o texto e reconstruindo, eu vi que essa questão da maternidade nela é mais abrangente do que o próprio termo maternidade mesmo que a gente estuda na questão do feminismo, porque ela começa muitas vezes na escrita, na personagem, nessa questão que toca o feminino, e ela avança para a linguagem, sabe? Aí eu construí essa questão das maternidades na Clarice, estou vendo muito como se constrói nesse âmbito mais abrangente, né? Mas você está trabalhando com alguma obra em específico ou não? Bom, a minha pesquisa começa com o Perto do Coração Selvagem. E vai com todas ou... Não, todas não. Eu começo com a primeira, né? Primeiro eu faço aquele apanhado geral sobre a questão da maternidade, olho, dou aquele enfoque um pouquinho histórico para a gente poder compreender, né? A condição da mulher, a condição da mulher-mãe, essas coisas que são inerentes, que geralmente passam despercebidas também, porque eu costumo dizer que a maternidade, ela é um trabalho muito exigente, mas que parte de pequenas tarefas invisíveis do dia a dia. Uhum. Quem mãe sabe mais do que eu, tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Uhum. Mas eu percebo muito isso, né? Essa questão dessas pequenas tarefas. E eu vejo como a Clarice lança isso pra gente. Uhum. E nas discussões que teve nas outras lives e tudo, eu fiquei pensando essa questão do social. Uhum. Que acusam Clarice de não tocar muito no social. Mas, para mim, a forma como ela descreve ali aquela mulher da classe média burguesa, como ela coloca algumas questões descrevendo mesmo, se aquilo ali não é social, gente, eu desconheço totalmente o que é social. Com certeza, né? Até porque a sociedade é um conjunto, né? É porque ela coloca e ela deixa ali para você. Agora, o que acontece é isso, é porque muitas vezes a gente não está preparado, ou às vezes a gente está olhando para um aspecto do texto dela
Aí outros aspectos passam, né, despercebidos, assim, a gente não percebe. Então, eu começo a minha tese fazendo uma análise um pouco histórica e tudo, até porque eu uso, nesse capítulo, eu uso um trecho de Água Viva em que a Clarice diz que a gente vem da ancestralidade, né? A gente é a nossa ancestralidade. E aí não tem como você falar de maternidade sem perceber essa questão da trajetória feminina, de como é que se forma mesmo esse conjunto de maternidade, como é que a maternidade passou a ser compreendida, né? A partir de que momento essa sociedade patriarcal ganhou essa força tão grande a ponto da maternidade ser um pouco deixada de lado mesmo, né? O homem ganhar uma tamanha força social a ponto desse trabalho materno ser invisibilizado. Então, Mas você falou aí de Perto do Coração Selvagem, eu lembrei que em outras obras da Clarice a gente vê, às vezes, essa maternidade, vamos começar pela maternidade mais escancarada, que é a das personagens, depois a gente vai passando pelas outras instâncias, porque eu fiquei muito curiosa. Das personagens, é muito comum algumas delas, quando são mães, refletirem sobre maternidade, e quando não são, também refletirem sobre ela. Então, por exemplo, em Perto do Coração Selvagem, a gente tem essa reflexão da Joana, né? E eu acho que também outros pontos, como a imitação da Rosa, elas sempre falam um pouco sobre essa história do gerado, ser mãe, quando não são, né? Como é que você acha isso? O que você vê disso? Assim? Tu aborda isso ou não? na verdade, eu começo com o Coração Selvagem, Perto do Coração Selvagem. Uma das coisas que eu costumo dizer é: como é que a pessoa vai estudar maternidade num livro em que a personagem principal ela não é mãe? E outra coisa muito forte, Joana não tem memórias afetivas da mãe. Isso. Uhum. A Joana não tem memórias afetivas da mãe. Aquele capítulo mãe, gente, aquilo me pegou de uma tal forma, foi tão forte perceber como falta para ela essa construção dessa imagem materna, quando o pai pega ela no colo, que ela diz, mas não se pode, que ela vai dormir, né? Ela tá ali no sono e aí ele sai, ela fica pensando e tem medo de Elsa, que é o nome da mãe dela. Ela vai pensar, mas não se pode ter medo de mãe. A mãe é que nem pai. Ela não tem imagem de pai para poder construir uma imagem materna. Isso. E aí, para poder chegar na maternidade, em Perto do Coração Selvagem, eu tenho que fazer todo um trabalho com a questão da linguagem, que a Clarice utiliza no livro, como ela constrói essa linguagem no livro, né? Uma linguagem que beira o poético. Principalmente nessa infância da Joana. Aí eu vou falar do estado de infância permanente do Bachelard. Porque alguns teóricos consideram que a Joana ela só rememora a infância. Né? Na minha tese eu defendo que não. Que ela, na verdade, ela vive esse estado de infância permanente. Tanto que a gente vive junto com ela aqueles momentos da infância em que ela relembra. E isso só é possível porque essa infância permanece nela, né? Ela não deixou, não é um resquício, não é uma coisa do passado. Acompanha a personagem. E aí, para fazer essa construção dessa maternidade, eu utilizo essa questão da linguagem, do estado de infância permanente, e aí eu vou para os personagens olhar essa construção. Eu chego no pai da Joana, a primeira personagem que eu analiso é o pai, e aí eu lanço a questão: paternidade materna é possível? Porque o que é que me parece que a Clarice faz ali? Ela chega a querer dar uma equivalência a essa paternidade, né, no início. Só que o pai dela morre. E aí ela é atravessada por outras maternidades, a Joana. A maternidade da tia, que não chega até nela, impossibilitada exatamente por uma questão sanguínea, né, por uma questão de parto mesmo. A gente percebe que a tia tem toda uma bondade com a filha
e tudo que a Joana faz, ela acha imperdoável, os erros, a maneira, mas também porque Joana atinge ela num lugar muito dolorido, né? Porque a tia é aquela mulher do sistema patriarcal, que tem filho, né? E a Joana não, a Joana desde de criança, ela já burla esse sistema. Ela tem uma identidade, ela rouba, né? E ela admite esse roubo sem nenhum pudor. Então, tudo isso faz com que a tia não consiga vivenciar essa maternidade com a Joana. Aí eu percebo que tem uma quebra ali, né? O que poderia ser ela conhecer essa maternidade através da tia, ela finda não conhecendo. E a maternidade da Lídia, que vai ser a amante do marido da Joana, que vai pegar ela também num lugar muito dolorido. E ali eu acho espetacular porque a Joana ela se lança contra o sistema patriarcal. Primeiro porque tem uma parte lá em que ela diz: por que você não trabalha? Para sustentar o seu filho? Por que você precisa dele? Por que você precisaria dele? Você poderia trabalhar. E aí ela dá uma outra oportunidade a essa mulher mãe. A oportunidade de trabalhar e manter o filho, não precisar de um homem para poder ser mãe. Enquanto a Lídia, na verdade, ela queria essa família patriarcal ali, burguesa e tal, que tinha o homem como provedor. Ela sonha em cuidar do amante. E Joana chega para Otávio e ainda se acha na possibilidade de ter um filho com ele. Não por outra coisa, mas porque ela queria. Mas chega à conclusão que talvez eles não soubessem fazer o filho viver. Eu achei isso tão forte. Outra coisa que eu acho interessante é porque nesse livro, Perto do Coração Selvagem, ele foi publicado em 44, né? A Clarice vai antecipar nesse livro um dos pensamentos mais fortes que a gente tem do feminismo, que é a questão do tornar-se mulher. Esse pensamento já está lá no Perto do Coração Selvagem. Eu acho que eu separei até aqui, bem facinho pra gente. Espera aí que eu fiz um documento mais ou menos tentando... Ela antecipa esse tornar-se mulher. Estou só anotando aqui as perguntas para depois eu te passar. Tá. Pronto, porque a Beauvoir, ela diz o seguinte, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A tese culturalista dela. No Perto do Coração Selvagem, esse pensamento vai ser o boom quando é lançado o Segundo Sexo, em 1949. Clarice lança Perto do Coração Selvagem em 44. Lá, em Perto do Coração Selvagem, tem: e a mulher era um mistério em si mesma, descobriu. Havia em todas elas uma qualidade de matéria-prima. Alguma coisa que podia vir a definir-se, mas que jamais se realizava, porque a sua essência era de tornar-se. Olha a Beauvoir. É verdade. Olha o pensamento da Beauvoir antecipado, porque a gente dá todo o crédito a essa tese culturalista que segura ali todo o Segundo Sexo da Simone de Beauvoir, né? Que ela faz, que é importantíssimo, mas que a gente vê numa obra literária, Clarice antecipando isso anos antes. Né? Mulher que é acusada de não ser feminista, de não estar nem aí para o feminismo, de ser burguesa. Tá entendendo E tem vou acrescentar uma coisa para no que você está dizendo aí. Você está falando, a mulher de ser acusada de não ser feminista e tal.
Mas, por exemplo, você, às vezes, eu acho que o que julga muito a Clarice é por causa dessa temática da dona de casa, né? Então, eles acham que porque ela retrata muito a dona de casa da classe média, ela seria uma pessoa que defende esse tipo de vida, né? Que não tem nada a ver, né? E o fato também de que durante algum tempo, nos anos 50, ela trabalhou naquelas revistas, né? Sessões de femininas, né, das revistas, em que ela fez até tinha uns pseudônimos e tal. E aí o pessoal acha que por causa daquilo, por causa daquele texto, por causa desse retrato da mulher de classe média, que Clarice seria uma pessoa que estaria englobada dentro desse pensamento e só, né? Porque é um erro, porque tem todo um contexto para essas coisas aparecerem, né? Com certeza. E também aquilo, né? Ela usa no decorrer da obra dela várias máscaras. Várias máscaras. Ela constrói vários eus. A gente não tem um eu só. São vários eus ali. E esse projeto nela é muito forte desde o início, desde perto do Coração Selvagem. Porque quando eu li Perto do Coração Selvagem pela primeira vez, eu confesso que muita coisa eu não tinha percebido sobre isso. Só depois, quando já construindo a tese e tal, quando eu reli, eu digo, gente, eu não posso deixar de maneira alguma esse fora disso, porque é ali que eu acho que começa, ali ela já lança todo esse projeto literário, sabe? A maternidade na Clarice, ela não vai ser uma coisa que vai... E eu acho engraçado isso, porque, assim, estudando e vendo alguns teóricos renomados e tudo, muitos deles tiveram um olhar meio distante para essa questão da maternidade. Acho que também, durante muito tempo, terem sido homens a olhar, né, para essa obra dela e tudo. Tem uma obra muito, muito boa e tudo, figurações em Clarice Lispector. E o autor ele chega a falar que a maternidade é colocada de uma forma secundária na obra de Clarice. Nem tem como. Ele chega a colocar, ele coloca isso, olha, a maternidade é colocada em Clarice de uma forma secundária. As mulheres que não são mães, elas são mais significativas do que as mulheres que são mães. Meio absurdo, sabe? Assim, quando você vai lançar o seu olhar sobre a obra dela e tudo, você percebe que é meio absurdo isso, né? Mas que é uma maneira colocada de uma maneira assim tão assertiva para algumas pessoas que às vezes é até difícil você convencer. Entendeu? Porque são nomes de peso, né? São visões de peso consagrados no meio da crítica e tal, que lançaram essas questões. A questão de ter os ovários secos e tal. Mas é como você mesma falou, essa questão da maternidade em Clarice, ela é muito latente. Até nas mulheres não mães. A Joana, ela passa por tudo isso, mas no final, quando a gente percebe esse sentimento, esse desejo dela de ser mãe, de viver essa maternidade, ele não se realiza. Mas aí quando eu lanço o meu olhar para essa Joana, percebo essa mulher que deseja ser mãe, e mais do que isso, que todas aquelas personagens que estão ali, elas nascem a partir da existência da Joana, porque o pai, a tia, Otávio, a mulher da voz, que é outra personagem também que eu analiso, todas as demais personagens, elas nascem de Joana. É a partir de Joana que a gente tem todas essas construções. E aí, Joana se torna o quê? Ela não se torna mãe, mas ela é, de fato, a grande mãe da narrativa em Perto do Coração Selvagem. Se eu levar em consideração que é a partir dela que todas as outras ganham vida. Então, aí... ela inicia, o Cícero, que foi meu orientando, trabalhou com Clarice, ele trabalhou com as mulheres, as personagens idosas.
E aí ele fez uma pergunta, ele perguntou, pediu para perguntar se você também trabalha com a maternidade nos bichos, porque é muito comum aparecer na Clarice os bichos, né? E às vezes essa maternidade também aparece neles. Pronto, aí eu faço essa análise do Perto do Coração Selvagem e vou para os contos. Né? E até tinha sido o que eu tinha pensado em falar aqui, a questão de uma galinha. Eu vou tratar essa maternidade em uma galinha como uma metáfora materna. É muito significativa essa questão da galinha que põe o ovo e a partir daquele momento ela tem o seu destino imediato rompido, né? Porque ela ia ser morta, ela ia virar o almoço. E feliz aniversário. Porque também tem outra maternidade que me fez pensar em uma questão que eu acredito também que passa bastante despercebida, que é a questão da maternidade da mulher idosa, né? Desse abandono, porque nessa terceira idade você precisa de cuidado. E a mãe é aquela que cuida. Então a Clarice ela vai construir em laços, em Feliz Aniversário, ela faz essa construção dessa mulher que precisa de cuidados, que tem uma família grande, tudo. E até em Felicidade Clandestina, ela coloca a mocinha, né, também, que é aquela personagem do Grande Passeio. Aí Só que essa análise eu faço muito rapidamente, a da mocinha. Eu pergunto assim, existe ex-mãe? Porque ela teve 2 filhos, então ela foi mãe. Só que ela não tem mais ninguém por ela. E aí a gente vê uma maternidade abandonada. Nessa relação da maternidade com os bichos, ele falando que lembrou também, ele comentou agora que lembrou justamente do conto Uma Galinha, né? Que eles dizem, ela nos ama, ela pôs um ovo, né? Eu lembrei daquele conto também, Macacos. Não, Macacos não, desculpa. A Legião Estrangeira. Que ela começa lembrando do dia em que... Eu também analiso esse. Agora, voltando a Uma Galinha, especificamente, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu li e reli, foi porque todo mundo tem um olhar complacente para uma galinha, para galinha. A mãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo. O pai. Agora, a mulher, a mãe, ela é pontual, assim, ela não tem pena, por ela a galinha ia ser morta, não era aquele fato ali que ia tirar o destino dela. E aí eu penso que isso talvez se deva porque a mãe sabe como é esse destino da maternidade, né? Como é isso na vida da mulher. Qual a representação mesmo? Que geralmente tem todo esse boom mesmo, assim, as pessoas fazem a maior festa, tem toda uma idealização, mas existe o por trás das cortinas, o dia a dia, o trabalho, que não é valorizado. E o modo como ela termina o conto também é muito denunciador disso, porque ela termina o conto dizendo isso, né? Que então um dia esqueceram, mataram, comeram e passou-se anos, né? Então, assim, naquele momento ela a maternidade é idealizada, mas depois com a rotina é como se aquilo não passasse nada e fosse esquecido, né? Eu acredito, eu acho que eu termino até a minha análise dizendo isso, que o destino da galinha não podia ser outro, a não ser, porque, tipo, se ela morresse de morte natural, isso talvez fosse, né? Mas tinha que ser realmente morta, assassinada. Cumprir, terminar o seu destino. Que é para marcar exatamente essa questão da mulher. Esse destino de mulher, muito pontual até. Porque a Clarice, eu vejo muito nela que ela não idealiza, não. Não há uma... Exatamente, o Cícero colocou aqui, o destino é implacável. É isso, é implacável. Não tem essa idealização. As personagens ali, elas são muito... Existe uma crueza na forma como ela
rascunha essas personagens. Existe uma crueza de existir, não existe uma idealização, uma coisa assim. Não, elas são colocadas mesmo da forma mais crua e ríspida. Talvez não seja nem ríspida, mas no seu existir mesmo. Porque o próprio existir, ele não é glamuroso. Não é glamuroso. Eu vejo muito isso na Clarice. É o existir. Existe. E é interessante porque aí a gente entende até mesmo porque que ela usa muitas mulheres da classe média. Porque a classe média tenta muito fazer o uso desses rituais, dessa glamuralização, como uma maneira de apagar os traços da crueza da vida, né? Do animaleiro, daquilo que é incômodo. Então, é muito pertinente que ela use logo essas mulheres, né? E ela coloca de uma maneira assim, de uma forma que a gente fica muito reflexivo em relação a isso. Mas é do mesmo jeito, é como eu estou dizendo. Ao mesmo tempo, ela coloca tantos elementos na obra dela, e para tu ver que isso permaneceu praticamente intacto até eu começar a estudar. Porque uma das questões do doutorado é a questão de ser inédito, né? E aí, quando eu fui lá, que eu fui apresentar e tudo, aí a professora foi e disse, olha, por incrível que pareça, é inédito. Por incrível que possa parecer, é inédito, porque não tem, assim, é muito... E aí, no feliz aniversário, quando eu analiso a dona Anitta, eu uso até um livro da professora Flávia Biroli, Feminismo e Política, em que ela olha muito essa questão do cuidado e do quanto essa relação do cuidado é diferente conforme as classes sociais, né? E ela fala que falta muitas políticas públicas para isso, porque no infeliz aniversário é a filha que se torna a mãe da mãe. É Zilda que se torna mãe. Aí a gente vê, tem a mãe de todos, que é a dona Anitta, que funciona mais como um objeto como se fosse um bibelô. Eu acho que é isso que causa... Quase um bibelô da maternidade, né? A mãe, né? Isso, quase o bibelô, que a família toda se reúne ali ao redor daquele bibelô para poder... não pode faltar ninguém, é um ritual da família. Eles têm que se fazer presente, mesmo que eles não queiram, mesmo que eles não tenham contribuído, mesmo que os presentes que eles deram tenha sido insignificante. E uma coisa que me doeu muito, quem é que toma a voz? Quem é que fala para os convidados? É o filho homem. A Zilda tem todo o cuidado para produzir o aniversário, pensa e tudo, arruma a dona Anitta antes, mas é o filho, o homem, que vai lá assumir, né, e fazer as honras da casa. Marcas. Helenice, não por acaso a tua live caiu bem pertinho do final de semana do Dia das Mães, né? Sim, a menina não tinha nem me tocado, tu acredita? Agora que tu falou, foi que eu... E como mãe, a gente já teve algumas conversas sobre isso, eu te falei. Eu não te falei isso que eu vou dizer agora, mas a gente conversou sobre o assunto e eu já meio que antecipei. Falou aí no ineditismo da tua tese, porque quase ninguém trabalhou a questão da maternidade em Clarice, mas, de certo modo, eu acho que o ineditismo da tua tese, além de ser o próprio tema, até a própria referência de textos teóricos também é um pouco, vamos dizer assim, inédita. Porque se a gente for olhar, mesmo o feminismo, se a gente for procurar material teórico no feminismo, a maternidade dentro do próprio feminismo ainda é um tema
pouco trabalhado, pouco desenvolvido. As obras que a gente tem em relação ao que a gente chama de feminismo matricêntrico, a maioria é de fora, não tem tradução no Brasil. Então, daí você vê que mesmo se não trataram em Clarice, é resultado também de um próprio descaso que tem com o próprio tema da maternidade. E aí a gente está perto do Dia das Mães, e a gente vai ver agora no domingo a representação e essa encenação de feliz aniversário, só que não no dia do aniversário, mas no Dia das Mães, né? As pessoas não vão se encontrar fisicamente dessa vez, mas as mensagens, os tipos de presente, as coisas que vão se dizer, as coisas que vão se escrever, são sempre aquelas mesmas encenações de uma idealização da maternidade, despregando a maternidade da questão política e do próprio feminismo, né? E aí eu queria falasse um pouquinho como foi essa dificuldade de material para falar sobre maternidade e abordar isso em Clarice. Foi muito complicado? Foi bem complicado, assim, porque, como você falou, né, essa questão, ela foi deixada um pouquinho de lado até dentro do próprio, porque, principalmente hoje que a gente está vivendo um governo tão... Tem nem palavra para dizer, né? Eu digo para os meus alunos que a gente está no auge do patriarcado no Brasil. Mas infelizmente, né? A gente está no auge do patriarcado se a gente for olhar em termos de governo. E que o feminismo se criou uma ideia torpe, inclusive, de que o feminismo ele é contra a maternidade. Que as feministas, elas são mulheres que desejam abortar, não desejam ser mães. E você conseguir construir um discurso, que é o que eu tento fazer na minha tese, em que o feminismo, pelo contrário, ele não é que as mulheres feministas elas sejam assim. Elas têm uma relação com a maternidade de fazer com que as pessoas percebam todas essas sutilezas, que não são tão sutis, não é? Porque todo mundo vê o quanto as mães se desdobram no dia a dia. E aí essa questão do feminismo matricêntrico é recente, né? Essa tentativa de se construir uma sociedade em que as mulheres mães elas tenham um lugar social, em que elas possam ser aquilo que elas desejarem ser. Então, assim, material mais em língua estrangeira, infelizmente, pouquíssima coisa em português. Às vezes, as coisas que tem em português beiram mais a autoajuda. Né? Aí é bem... Vou fazer que nem o meme do Drauzio Varela, né? Complicado, né, minha filha? Beiram mais a autoajuda. Muitos livros enganam pelo título. Ontem mesmo aconteceu com a gente. A minha orientadora mandou um texto para mim, em espanhol, não era em português, né? Aí ela pediu para que eu lesse, até em e-book, porque o título era A Maternidade do Verso. Uhum. Aí você sonha que tem tudo a ver, que você vai encontrar ali uma seara para você. Mas quando você começa, a realidade é outra. Era mais um título daqueles que enganam a gente. Você começa a ler, procura e não tem nada. Na verdade, foi até... o que era que esse livro que eu li ontem falava? Ele falava sobre... Eram 3 poetas sul-americanas e tinha sido uma conferência que tinha sido preparada para elas participarem. E o título da conferência era Maternidade do Verso, porque eram 3 mulheres. Tá entendendo o dilema? Mas eu acho que mulher eu ri tanto, porque tem uma parte lá que uma delas fala assim, até a Gabriela Ministral. Ela diz assim,
estou aqui, mais uma vez, nesse encontro, numa tentativa, e mais uma tentativa da sociedade nos rotular, enquanto mulher. Mas eu mesmo assim, estou para ludibriar vocês, mais uma vez. Como tenho certeza que as minhas amigas estão fazendo o mesmo. Genial. Pelo menos, mulher, além de você pegar esse pensamento da Gabriela Mistral, maravilhoso, que foi ótimo o comentário. Pois é. Ela colocou, eu achei assim, e realmente é o que ela faz, sabe? Ela lança mesmo assim e desconstrói esse discurso que tanto aprisiona esse feminino. Então, ter material teórico é complicado mesmo. Você ter material teórico para estudar a questão da maternidade, dando esse olhar, dando esse olhar mais diferenciado, que olha a questão da mulher enquanto que tem uma capacidade criativa muito forte. Que tem uma potência, e que muitas vezes isso também é atravessado ou impedido por questões de que os homens meio que são protegidos socialmente. Né? E para nós é que sobra essa questão mesmo de segurar as pontas em casa com os filhos. É bem complicado. Eu mesma vivo isso. Né? Não tenho filho, mas o que tem de gente atrás de mim perguntando pelo menino não tá no gibi. Eu já me pergunto se eu tiver esse menino, se essas pessoas vão cuidar dele. Né? Para eu poder escrever a minha tese, se essas pessoas vão ficar com o menino. Tem atrás. Mas daí a gente já percebe, porque assim, de certo modo a maternidade ela foi colocada num invólucro, num tipo de definição muito apertado, que é muito complicado de se tirar essa imagem. E é uma coisa que, de certo modo, o ser mulher na sociedade se ligou como condição de ser mãe também, né? Então, as pessoas são sempre muito cobradas pela essa maternidade. Exatamente. E essa maternidade, ela tem um peso muito grande para a mulher. Você vê uma pessoa como a Clarice, que era mãe, que era escritora, né? Que se reconhecia nesse papel de mãe, já que o de escritora a gente vê que ela tenta escorregar, né? Todas as vezes que é possível, ela tenta ali escapar. A Sol tá dizendo que se tiver um filho, vão perguntar pelo irmãozinho, é verdade. E se tiver 2 meninos, vão perguntar quando é que vem a menina, viu? Eu que diga. Sempre vai ter, né? Nunca tá satisfeito. Mas ela vive essa culpa materna de talvez não conseguir ser a mãe que ela pensava que tinha a obrigação de ser, porque ainda existe isso. Muito. Existe um perfil de maternidade em que parece que as mulheres elas têm que alcançar, tipo, de ter que ficar em casa, cuidando dos filhos, ter paciência com os meninos, mesmo que eles estejam quebrando tudo, virando tudo, né? Amiga, é difícil, viu? Ela escreve A Mulher que Matou os Peixes. A gente percebe essa culpa materna muito forte. Ela já começa o livro dando evidências, não é nem dando evidências, é de uma forma escancarada mesmo que ela se sente culpada. A mulher que matou os peixes fui eu. Então ela sente essa culpa. E ela tem uma crônica, né, uma entrevista alegre, em que ela diz que a grande contribuição dela não foi a literatura, foi os filhos. Né? O filho. Então, assim, ela tem esse apreço pela maternidade, e ela carrega esse sentimento de culpa por talvez achar que não conseguisse corresponder a isso, a ser essa mãe perfeita. E como nos diálogos com os filhos a gente percebe, né? Quando ela tá com a máquina lá de escrever, que o menino chega e diz:
mamãe, você não é escritora, você é mãe. Eu lembrei muito dessa fala antes do nosso encontro hoje. Você não é escritora, você é mãe. Então ela vive com isso. Ela é atravessada por esse dilema. E aí tem o outro fato também, que tipo quando eu falei que Joana não tem lembranças afetivas da mãe, a Clarice também, as lembranças que a gente percebe na infelicidade clandestina, por exemplo, né, em muitas crônicas, as lembranças da mãe são lembranças de uma mãe doente, ausente. Esse carinho materno também, ela não teve essa experiência, né? Essa questão desse cuidado e tudo. Isso foi delegado para o pai e para as irmãs. As irmãs é que tinham, né, esse cuidado com elas. Então a gente... E ela teve o fato de... Ela ainda teve o fato de disseram para ela que na cultura dela, né, o fato de ela ter nascido tinha uma ideia de que ela curaria a mãe, né? Então até o fato de ela nascer já responsável por ser a que vai cuidar, que vai curar, a que se espera de alguma coisa, já tem aí um sentimento. E a que não cura, né? Porque ela já nasce no meio disso. Olha, você foi feita para curar a sua mãe, mas o fato é que a sua mãe permanece doente. E ela tem toda a infância atravessada ali com a mãe doente. Então a gente percebe que esse sentimento de culpa dela em relação à maternidade é forte. E isso é atravessado, ela constrói, tá em toda a obra dela. Por isso que é complicado, né? Você trabalhar assim, praticamente tem que... Vem na obra dela toda, a forma como ela coloca, assim, um conto que eu não tinha parado para pensar, e ele por pouco não ficou por fora da análise. A sorte foi porque eu reli tudo. Foi o Pequena Fortuna. Foi outro conto que muito me chamou a atenção. Porque eu já tinha lido algumas análises, mas geralmente como é que as pessoas olham? Para o drama do menino. Mas quando eu olhei e vi aquela mãe... Só me recorda o Pequena Fortuna, qual é o conto? Porque, assim, para quem está assistindo, só para lembrar, a Clarice faz uma coisa bem interessante. Ela, às vezes, usa trechos de um conto em outro conto, trechos de crônicas em contos, trechos de contos em romances. Às vezes, lança o mesmo conto com outro título em outra obra. Né? Então, às vezes, o mesmo conto tem dois títulos diferentes, como a Quinta História, por exemplo, é um texto que tem três títulos, eu encontrei três na minha tese. Então, a Pequena Fortuna, qual seria? Pequena Fortuna é a história do Arthur, que ele quer ficar rico, né? Ele fica pensando. Né? E aí o conto se volta muito para esse drama dele, né? De querer fazer de ter a sua pequena fortuna. E aí é colocado... Tem um momento lá no conto em que ele inicia, e aí a mãe, nesse conto, ela funciona muito numa espécie de tentar apaziguar o filho e o pai. Você percebe muito a questão do pai ali, o respeito que o filho tem pelo pai. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi porque ele lá no drama existencial dele de querer fazer essa fortuna, a mãe fala alguma coisa e a mãe diz que não tem tempo para aquilo. E ele meio que faz exatamente isso que a gente estava falando. Mais uma vez, menospreza esse trabalho feminino, esse trabalho dessa mãe que está ali para arrumar a casa, para que tudo funcione. E no ponto, por duas vezes o pai chega. O pai é essa figura que está no trabalho e chega. E aí ele chama o pai de papai e chama o pai de senhor. Nas duas a gente percebe a questão da autoridade paterna, né? E essa questão do respeito que ele tem por essa atividade que o pai faz fora.
Enquanto a Clarice não coloca isso no conto como ela faz em todos os outros, mas essa atividade materna, mais uma vez, é invisibilizada. Mais uma vez, o trabalho materno é colocado ali para baixo do tapete ou relegado mesmo a uma condição de sem importância, sem nenhum valor. Isso me chama muita atenção. Os comentários estão muito lentos para mim, eu não estou conseguindo pegar tudo, gente. Por favor, desculpa se escapou algum. Mas a Sol está perguntando se você usou alguma biografia da Clarice. Eu uso a da professora Nádia. A professora Nádia Batella, né? Eu uso a da professora Nádia Batella. E aí eu uso a maioria dos estudos são os teóricos que a gente tem costume. Adoro a crítica do professor Antônio Cândido. Aquela primeira crítica que ele faz, eu acho que ele foi um dos teóricos, assim, que tiveram, que hoje eu entendo por que ele se tornou esse grande nome na crítica brasileira, né? Porque ele tem uma sensibilidade. Quando ele analisa Perto do Coração Selvagem, aquela primeira crítica dele ali, a Perto do Coração Selvagem, ele já faz uma análise muito precisa. E ele já diz que ele vê ali um potencial muito forte naquela escritora. E a Clarice, ela sofre muito com a questão crítica, das críticas à obra dela. Isso é fato. Eu vou te fazer uma pergunta agora minha. Você falando aí sobre o trabalho de invisibilidade da mãe, né, dentro de casa, tem uma teórica feminista chamada Silvia Federici, né, que ela fala sobre isso, né, inclusive ela lançou um livro no ano passado, o 0.0 da Revolução, que são vários ensaios e alguns ela fala sobre essa questão do trabalho doméstico, como ele precisa ser visto como um trabalho, né, porque ele demanda tempo, demanda um monte de coisa e as pessoas não veem isso. Se a gente for perceber, muita dessa invisibilidade do trabalho doméstico e do trabalho que geralmente doméstico é materno, né? Em sua maioria, infelizmente ainda ele também é muito desvalorizado, invisibilizado, porque ele vem atrelado ao que a gente chama de amor, né? Então, a Silvia Federici também fala sobre isso, que muitas vezes o que você chama de amor é trabalho invisibilizado, né? Você é trabalho que não foi valorizado. Então, o amor na obra da Clarice é um contexto, amor e ódio, acho que tu sabe bem disso, porque quem leu Clarice sente isso muito. O amor, a definição de amor, o que é amor no texto clariciano é uma coisa bem complexa. Como é que a gente poderia, de certo modo, ver como é que esse amor, em relação às mães, e o que é que ele pode dizer sobre a maternidade dentro das obras da Clarice? Tu trabalha em algum ponto assim com a questão do amor? Porque a mãe geralmente diz, né? A mãe, eu faço por amor. Né? Não, meu filho, eu fico feliz porque você tá feliz. Vou limpar aqui a bagunça porque eu amo você, por amor, né? Ou a história do avental todo sujo de ovo, daquela música. Uma das coisas e isso me chamou a atenção desde a primeira vez que eu li esse conto, na graduação ainda em letras, na Menor Mulher do Mundo. É naquela mãe que se depara com a crueldade daquele filho, né, diante da pequena Flor. Sim. Ali a gente tem um desenho do amor que ele vai mesmo por toda a obra da Clarice. É aquele amor que ela estampa ali naquela personagem, né, que olha e se pergunta como ela pôde gerar aquele ser tão dado ao amor e à crueldade ao mesmo tempo. Na Clarice, amor e crueldade andam muito juntos. A gente vê isso na Legião Estrangeira. O ato da menina Ofélia ao matar o Pinto nada mais é do que um ato de amor. Foi um amor extravasado. Foi o extremo do amor. Então, posse, né? Posse. Então a gente percebe, por exemplo, o Feliz Aniversário, que eu estava falando sobre a relação do cuidado. A gente percebe, e eu até chego a mencionar isso, que a dona Anitta, ela é um pouco seca.
com os filhos. Ela ainda tem uma afeição pelo neto, pelo Rodrigo, e aí a gente percebe que ela chama, que o narrador chega a chamar de carne, né, do coração dela. Era o único que era feito da carne do coração dela. E pelo filho que tinha morrido, que a gente não chega a ver essa relação dela com ele, porque no momento do conto ele já tinha morrido. Então ela é muito seca. E tem um momento em que uma das personagens, nessas digressões que existem nos contos claricianos, né, em que a personagem chega e diz assim, que era muito duro suportar o amor de mãe. Eu lembrei, Eleni, sabe de quê? Você falando isso, tem um conto que inclusive era o conto que eu achava que você estava se referindo, que é um conto que tem mais de um título, que vê se você lembra qual é o título. É aquele menino, do conto do menino que vai passar o dia na casa de uma prima que não tem filhos. E ele vai pra lá. O título do conto fugiu agora. Evolução de uma miopia. E aí o menino vai passar o dia na casa da prima e ele diz isso, né? Que o fato daquele amor de mãe ainda não exercido sufocava ele. Ele diz mais ou menos assim. E é bem isso que você acabou de colocar aí, do amor não, como é que a gente pode dizer, não realizado, ou não medido, não sei, não definido talvez direito, né? Porque a nossa definição de amor é tão estranha. Eu achei muito forte, assim, e eu até toco quando eu estou fazendo análise desse conto, é que exatamente no livro, acho que foi no livro da Biroli que eu vi isso também, em que ela fala da questão de que, às vezes, essa não reciprocidade no amor é porque os filhos, às vezes, não têm. E aí, como é que você dá amor se você nunca teve? Tudo isso tem aí uma linha muito, muito fina, né? Uma linha muito tênue, que são as nossas relações afetivas, as nossas relações com os outros. Né? Porque cada um de nós, a gente tem uma maneira muito sutil de lidar e de demonstrar e tudo. Porque tem gente que acha que o amor só se demonstra com esse afeto exagerado. Mas exatamente o que você falou, essa questão do dia a dia, das coisas que se faz no dia a dia, muitas vezes são feitas pensando nesse sentimento amoroso. E que isso finda deixando o trabalho da mãe ali, mais uma vez, invisível, que ao invés de ser tido como um trabalho que é feito por amor, é tomado como uma obrigação. O amor materno anda muito perto de uma obrigação. É quase... Enquanto a gente percebe muito a questão do pai em casa ser uma ajuda, o homem, se ele pegar um copo e passar uma água, ele está dando uma grande ajuda. Mesmo que tenha sido o copo que ele bebeu a água. Helenice, só para a gente finalizar, porque só faltam 2 minutinhos, vai acabar o nosso tempo. É tão bom. Esse amor na Clarice, só para finalizar o que a gente está conversando, eu acho que a Clarice, ela questiona muito essa nossa visão de amor, né? Porque... muitos tapas na cara, né, Alice? Você falando, por exemplo, aí do A Menor Mulher do Mundo, da mãe que disse que ficou surpresa com o filho que é engendado no amor e na crueldade, se a gente lembrar, a primeira coisa que ela faz depois de ter esse pensamento é dizer assim, eu preciso comprar um terno novo para ele. Né? Ou seja, eu ia falar isso e fui para outro caminho. Ela foge dessa reflexão, né? E parece que a gente não sabe bem lidar com essa questão do amor ainda, e Clarice cutuca muito isso. E a maternidade é um meio também de fazer isso, né? Essa necessidade de tentar, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, como é que eu posso dizer? Moldar, né? Moldar o nosso instinto. Isso. A Clarice, acho que ela joga muito isso na nossa cara. As nossas tentativas, muitas vezes, falhas demais de moldar aquilo que a gente é na nossa essência.
A gente tem um instinto e tenta muitas vezes ir contra esse instinto. E aí eu lembro muito do mito do amor materno da Badanter, né? Foi um... Helenice, deixa eu te interromper só um pouquinho, a conversa tá tão boa, vou fazer que nem a Fábio, eu vou encerrar essa e vou começar a outra, só para tu conseguir terminar, porque só falta 10 segundos. Tá ok? Olha, gente, foi muito rápido, vale. Eu tava com